falar do título que falou. E democratizando memórias, para situar, antes de entrar nas políticas públicas, começar falando um pouquinho de memória, né? Algumas definições que nortearam a escrita do trabalho, do Legoff, né, quando ele indica que a memória é considerada por alguns pesquisadores como a capacidade psíquica de conservar determinadas informações passadas, atualizá-las e transmiti-las. E essa capacidade, que dialoga com questões de abstração, fala tão bem o piano dos vezes, ela que nos diferencia dos animais, né? Aliás, o Ortega y Gasset, ele fala da metáfora do tigre, né? Que alguns de nós quem veio da biblioteconomia já deve ter lido o livro Missão do Bibliotecário, que o Ortega y Gasset, ele fala do tigre, que o tigre é um novo tigre a cada dia. Ele não consegue guardar informações e ele não consegue transmiti-las, assim como os outros animais. Então, seríamos só nós, teríamos essa capacidade de armazenar memória e de transmitir essa memória. E a memória está ligada à linguagem, se relaciona com necessidade de informar e de buscar essa informação, né? Então, eu sempre penso que o ato de informar é um ato reflexivo, assim como o ato de educar. Você quer, sobretudo na atualidade, você quer informar coisas que você pensa, coisas que você sente, e você quer se informar também. Daí essa ideia da informação ser um ato reflexivo e que poderia contribuir para a busca de certeza. Isso é um pouco polêmico, eu não vou entrar nesse mérito, né? E um exemplo que eu utilizei é o seguinte, vários conteúdos da internet, essa questão dos blogs e tal. Muitas pessoas elas querem transmitir para as outras informações, situar no tempo histórico coisas que viveram e buscar essa corroboração por parte das outras pessoas. Então, para ilustrar isso daí, eu peguei algumas imagens, não sei se dá para ver direitinho aí, alguns ícones dos anos 80. Então, quem tem 20 e poucos, 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai se lembrar de muitas dessas coisas. E cada vez mais esses conteúdos eles têm sido colocados na internet, comerciais dos anos 80, pessoas divulgando que tem brinquedos, que tem discos, LPs, a volta dos LPs. Então, há a importância de estar sempre dentro dessa memória coletivizando, não particularizando, mas coletivizando essa memória. E nesse sentido, aí eu trago dois autores que vão trazer noções da memória entre a dominação e a autonomia, que seria o Holbach e o Bourdieu. Nesse sentido, o Holbach falaria que toda memória... Vai passar para mim? Obrigado. Estava ficando com o dedo duro já. Então, toda memória seria uma memória coletiva, né, e não uma memória individual, que nós nos lembraríamos coletivamente. Daí aquela coisa do blog, né, de você mostrar, de você querer partilhar, e chega alguém lá no YouTube, você joga um vídeo, a pessoa comenta. Isso estaria meio que ratificando esse postulado do Holbach. E o Bourdieu já falaria que essa memória coletiva ela seria construída através de produções simbólicas, né, a partir de legitimações entre dominados e dominantes. Pode passar. Então, entre essa dominação e essa autonomia, a gente pode perceber o seguinte: se esse poder simbólico é um poder que, para que ele se constitua, ele tem que passar pela aquiescência, pela concordância da maioria das pessoas. Quando se pensa numa transmissão de uma memória, numa democratização de memória, políticas públicas que coloquem a memória, a informação e a educação pautadas numa proposta autônoma, reflexiva, esse poder simbólico ele começa a perder, ele começaria, em tese, a perder essa sua força, essa sua validade. Então é isso que eu coloco nessa passagem. E a partir daí, pensando nessa lógica para o museu, né, políticas públicas como forma de democratização do museu, a noção de preservação de patrimônio, que tem a ver com a lógica de gestão, que envolveria, de acordo com Mário Chagas, duas noções importantes dessa lógica de preservação. A noção de perigo, de que um bem, de que alguma informação, de que alguma memória desaparecesse, e a noção de valor, né? Se eu quero preservar, é porque isso há um valor aí. E essa lógica de preservação, o professor Armando Malheiros, ele, em várias obras dele, ele traz essa lógica do paradigma custodial, patrimonialista, historicista e tecnicista. Desse modelo, a ação de preservar os conteúdos se sobrepõe à disseminação e o usuário ou visitante é visto como um inimigo, né? Um elemento indesejável. Pode passar.
E nesse estado de coisas, o museu, em determinado momento, ele contribuiu para que houvesse um certo afastamento do seu público, justamente porque deu muito mais importância à preservação e ao valor, à divulgação de conteúdos que talvez não dialogassem muito com a realidade dos usuários e tal. Isso gerou um certo afastamento por parte dessas pessoas. Existem textos que falam que talvez a função do museu seja de causar assombro, impacto e tal, mas eu já prefiro pensar de outra maneira, que o museu, ele tem que, para que ele tenha a sua validade, para que ele tenha o seu valor, ele tem que dialogar com as nossas realidades. Isso, nos anos 70, essa ausência de significação e de valor por parte de boa parte da sociedade fez com que o museu entrasse em crise. Antes de eu seguir, eu só quero pensar numa coisa com vocês. A questão do museu. O termo museu. Como o termo museu está colocado em nossa sociedade atual? Essa palestra está muito chata. Está um museu, não está? Está chato demais. Está muito parado, isso é um museu. Quem gosta de velho é museu. Né? A gente já ouviu várias vezes essa expressão. E isso talvez seja um indicador de que realmente essa crise ela se intensificou, ela foi percebida nos anos 70, houve conferências que foram realizadas em âmbito ibero-americano e até internacional para tentar suprimir ou então apresentar saídas, apresentar noções de políticas públicas para que houvesse uma espécie de superação dessa crise. E essas propostas elas se configuraram como uma proposta de um novo museu, né? de um ecomuseu. Então o museu ele começou a ser pensado, né? Porque essa prática, em alguns espaços elas ainda são bastante custodialistas nesse sentido. Mas o museu começou a ser pensado, no ideal, como um espaço de interatividade, de ludicidade, de franco convite à comunidade, como instrumento a ser livremente utilizado, inventado e reinventado por diferentes atores sociais. Quem fala isso é o Mário Chagas. Pode passar. E nesse contexto, as políticas públicas surgem, né? Nessa parte, eu reduzi um pouco por causa do tempo também. Essas políticas públicas, elas se fazem presentes para que seja modificada essa lógica de pensamento. E as políticas públicas elas não estão restritas à ação governamental. Daí a ideia de que a sociedade civil ela tem uma importante participação nas decisões dessas políticas públicas. E tanto o Estado quanto a sociedade, eles podem desempenhar papéis ativos, ou podem escolher não fazer nada. Né? Isso aconteceu durante muito tempo, sobretudo na época em que o Ministério da Cultura ele deixou de existir, de ter a sua autonomia, ele passou a estar ligado diretamente ao governo, e durante muito tempo o subsídio para as políticas patrimoniais ficou aquém do que se poderia esperar. Né? Então, isso também é considerado uma política pública de acordo com Potiara Pereira. Pode passar. Então, nos últimos tempos, o Estado tem valorizado, né, tem percebido, sobretudo nos últimos 10 anos, mais ou menos, um pouco menos que isso, tem percebido e tem valorizado o poder transformador de inclusão de afirmação identitária que o museu ele pode trazer, que a educação e o viés da cultura podem trazer. E aí mais uma frase do Mário Chagas, que o museu, inserido no processo comunicativo com toda a sociedade, não deve ser entendido como emissor, nem como mensagem ou meio, posto que o emissor posto que não existe apesar da comunidade, mas a partir da comunidade, para a comunidade e pela comunidade. Esse espaço de produção e disseminação de memória, cultura e informação é hoje visto para além de um lugar de memória. É tido tanto como uma casa de memória e poder, é uma casa de direito e de cidadania. Nas considerações finais, a gente chega à conclusão de que as propostas de ação que giram em torno da preservação, disseminação, informação, cultura e memória e da conscientização de que o patrimônio é ou deve ser fruto de uma construção coletiva fazem parte das políticas públicas que nós almejamos. É só isso, gente. Bom, sempre quando se fala em museu, eu me remeto muito, o meu imaginário, né, se remete muito às artes plásticas, né, de uma forma geral. E você falou da mudança de paradigmas.
através dessas conferências ibero-americanas dos anos 70, tudo, e que na atualidade os museus eles são mais interativos, mais lúdicos, né? franco convidativos e tudo. Eu tenho uma sensação que também há uma relação, de forma mais global, com os movimentos, as escolas de arte que foram surgindo a partir dos anos 70, com força. A exemplo da pop art, a exemplo da bricolagem, das escolas artísticas. A exemplo da pop art, a exemplo da bricolagem, entendeu? Onde a questão do autêntico e não autêntico não tem tanto valor, aquela coisa do Andy Warhol, né? Eu não sei, se você quiser me corrigir ou complementar essa questão. Não, eu acho interessante, porque por trás disso tudo, você tem o exercício da cidadania artística, vamos dizer assim, quando você tem o que você disse, o que você chamou de franco-convidativo. Não, o meu trabalho ele é pensado sobretudo em museus etnográficos, muito menos na parte de artes plásticas, mas eu reconheço a importância das artes plásticas e tal. A gente tem bons representantes na defesa das artes plásticas, mas o meu trabalho ele se centra mais em museus etnográficos, daí essa noção de que haveria o museu, ele tem um poder de inclusão, quando dialoga, a partir do momento que eu falo, quando dialoga com a realidade dos sujeitos que estão ali no museu. Então, não desmerecendo as artes plásticas, mas o museu etnográfico, eu acho que ele tem mais a contribuir nesse aspecto, sem desmerecer. Não é meu trabalho, eu acho interessante, mas não é o que eu faço. Ok. Ainda tem outro paradoxo aí nessa questão, que é a ideia do patrimônio, né? Monumentalização dos objetos. Por exemplo, aqui ninguém vai sair interagindo com isso. A não ser quando você vai tirar foto ali com o Davi, né? Tem aquelas brincadeirinhas. Mas não é uma exposição da Yoko Ono que você deixa recadinho dentro de caixãozinho com folhinhas e... Nesse caso passa pelo meio simbólico. Não, exato. Agora, a proposta de ludicidade maior, é claro que sempre vai haver um caráter custodialista, né? Sempre vai haver. Vamos dizer, a proposta de superação do caráter custodialista não vai fazer com que ele desapareça. É claro que a gente precisa minimamente preservar o objeto e tal, mas essa ludicidade ela poderia acontecer no espaço do museu, em outras áreas, em outras circunstâncias, claro. Né? Entendi. Ficar com um objeto não dá. Só para te dar uma contribuição sobre o mestrado. Estou fazendo. Tem um texto, no primeiro nome não é o que é, sobre o Gonçalves, naquele livro que está organizado pela Regina Abreu e pelo Mário Chaves, Memória e Patrimônio, que trata justamente do patrimônio cultural como categoria de pensamento. Depois eu pego com você. Tá. Certo. Obrigado. Obrigado. Também é nada de contribuição. Primeiro, devido ao tempo, isso você falou bastante, não ficou claro para mim a relação de políticas públicas com esse uso. Né? Você passou rapidamente um slide falando de política pública, que seria voltada para a democratização do acesso, desse patrimônio. Então, não ficou claro para mim como você compreende que configuração de política pública você dá ao seu trabalho com relação a esse uso e democratização desse patrimônio. Também tem uma frase que me chamou a atenção, que não fazer nada também é uma política pública. Tem uma outra corrente de estudos políticos que diz que não fazer nada não se constitui política pública. Porque a política pública tem um ciclo, quando você monta a agenda, implementação e avaliação disso. Então, quando você não faz nada, você não tem como avaliar esse nada. Então, políticas públicas implica em transformar o discurso em ação efetiva. Você tem as fases de formulação do problema, alternativas para resolver, implementação e avaliação disso, e pode chegar a uma extinção dessa política, que pode ser um programa, uma lei.